Olá, meu nome é Beatriz e você está assistindo o Reino dos Livros. No vídeo de hoje eu vou falar 5 livros que eu comecei e nunca terminei. O primeiro livro é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que eu comecei a ler faz muito tempo. O José Saramago, pra quem não sabe, ele é um escritor português e ele não escreve, tipo, espaço, travessão, fala ou com aspas pra indicar as falas. Então, o livro dele, eu vou até pegar, ele escreve assim, ó. Então é um bloco, porque ele não escreve da maneira usual. Então como ele não escreve da maneira usual, até você entender quem tá falando o quê. Quem é... não tem, meio que tem narrador, mas não tem narrador. É interessante a história. É uma história que do nada as pessoas começam a ficar cegas. E aí essas pessoas cegas são jogadas num lugar pra viver lá, pra essa doença não se espalhar. Basicamente é isso. E você vê, tipo, como a natureza humana é complicada. É muito interessante a proposta, é muito interessante, só que o jeito que o escritor escreve, mal tem capítulo, não tem capítulo, tem capítulo, tem capítulo, mas tipo, os capítulos não são numerados. E ele usa, tipo, vírgula e começa a falar com letra maiúscula e alguém tá falando, aí vírgula com letra minúscula, às vezes é a continuação da pessoa. É confuso, um dia eu ainda terminarei de ler. Porque eu já tive que ler 2 anos atrás História do Cerco de Lisboa pra Unicamp, se eu não me engano, ou pra FUVEST, não lembro. E também foi muito difícil. É muito complicado porque eu começo a me confundir, eu não sei mais quem tá falando. Aí eu parei de ler. Mas um dia eu continuo. Outro livro que eu comecei, mas nunca terminei, é Exorcismo, de Thomas B. Allen. Eu pedi esse livro de Amigo Secreto porque eu achei legal, interessante, né, saber mais sobre isso. Só que aí eu resolvi ler no Halloween. E era um dia que tava todo de preto no metrô, tanto que até uma pessoa começou a falar comigo, tipo, nossa, você gosta dessas coisas interessantes, não sei o que. Sei lá o que eu conversei com a pessoa, só sei que a pessoa começou a falar comigo. Só que eu comecei a ler mais e eu vi que, tipo, é baseado em fatos reais, essas coisas, e eu comecei a ficar assustada. Porque assim, eu gosto de livros de terror, gosto. Só que eu gosto quando eles são ficção, porque aí eu sei que ninguém sofreu, entende? Quando falam, ah não, foi baseado em fatos reais, eu fico, alguém sofreu nessa história. É melhor não. E aí eu paro de ler porque eu fico muito assustada, porque, né, sabe? Tipo, aconteceu, é real, fico com medo. Então eu simplesmente parei de ler por causa que eu fiquei assustada. Um dia talvez eu termine. O terceiro livro é o Hobbit, que eu comecei a ler. Eu tenho a versão em inglês, que não é minha, é do meu pai. Eu tô olhando pra ela porque ela tá aqui em cima, tipo, na estante. E eu nunca terminei porque eu comecei a ler, só que começa uma apresentação de um monte de anões, um monte de fulano, que é filho de... um monte de nomes, eu me confundo com nomes. Se você assiste esse canal há um tempo, você sabe que durante a leitura eu até que lembro o nome dos personagens. Depois eu confundo, eu sei quem é, mas eu não lembro. Tem livro que eu lembro, tem livro, não, é tal personagem, é tal nome, não sei o que. Mas tem livro que eu não lembro, eu esqueço simplesmente o nome do personagem. Então foram vários personagens e eu fiquei, tá, quem é quem? O que tá acontecendo? Eu me perdi um pouco. Então eu fiquei, ok, não tô entendendo nada, vou ler depois. Eu li também, tipo, no meio do cursinho, no meio da época de prova. Então foi complicado por causa disso? Foi. Então eu parei de ler. Um dia eu termino, um dia. O quarto livro é Assassin's Creed Renascença, que eu comecei a ler quando eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. Eu peguei emprestado com o garoto do colégio e eu comecei a ler. Eu achei interessante a história, baseada num videogame, né, do Assassin's Creed. Não sei, eu não entendo de videogames. O único videogame que eu jogo é Just Dance, porque eu amo dançar, e Kingdom Hearts, porque minha irmã gosta. Eu tenho que terminar de jogar pra falar isso. Um dia eu termino. Olha, eu posso fazer jogos que eu comecei e nunca terminei. Super Mario? Nunca terminei também. Sabe o Nintendo Wii? Então, desde 2010 eu tenho que terminar aquele jogo. Já se passaram 11 anos, eu nunca terminei. Enfim, das vezes Creed Renascença, eu achei meio maçante a história. Eu simplesmente parei de ler e eu enrolei muito pra devolver o livro. Tanto que quando eu fui devolver o livro pro garoto que me emprestou, falou, não, pode ficar. Eu não sei se ele ficou tão irritado porque eu fiquei com muito tempo no livro e falou, não, fica. Ou se ele falou, tipo, também não gostei, então top. Tá aqui o livro, um dia talvez eu dou e venda, ou só fica aí como uma lembrança de um livro que talvez eu nunca termine, porque eu não gostei da história. Simples assim. E o último, mas não menos importante, é Criaturas Estranhas, Mundo de Lore,
A gente tem um podcast sobre, que são várias histórias sobre criaturas, sabe? Gente que fala que viu algum monstro, alguma coisa assim, são baseados em fatos reais. Eu acho que eu tenho problemas com isso que é baseado em fato real. Eu choro muito, sabe? Como daqueles filmes de emoção, tipo aquele do cachorrinho que sempre esperou o dono na estação de trem lá no Japão. Ou eu fico assustada. No caso desse livro, eu fiquei muito assustada. Teve um dos episódios que vai ver com boneco. Eu tenho alguma coisa, eu não gosto de filme de terror. Ainda mais quando tem boneco no meio. Sabe aquele Annabelle? Não gosto. Não gosto de filme de terror. Não. Pra que eu vou ficar assustada? O mundo já tá caótico. Essa pandemia já assusta. Pronunciamentos do presidente já assustam. A democracia tá ameaçada. Tá tudo muito assustador. Tipo, é cada absurdo que a gente vê na TV. E cada coisa que dá vontade de gritar, que eu penso, eu não preciso de livro de terror. A vida já tá assustadora. Tem um lado bom da vida, assim, mas tem parte que é assustadora, né? Enfim, então eu parei de ler. Teve um que eu até fiquei com eu tive pesadelo. Eu não tinha pesadelo desde, sei lá, 12 anos. Voltei a ter pesadelo por causa desse livro. Então eu pensei, não vou ler mais, tá me fazendo mal, vou parar de ler, eu tenho que devolver pra biblioteca. Porque eu peguei em abril do ano passado. Até agora eu não devolvi por causa... Abril não, em março do ano passado. Eu não devolvi até agora por causa da pandemia. Abril, mas é longe. Então eu penso, eu tenho que pegar metrô. É melhor prevenir, não é mesmo? Esperar chegar a vacina, enfim. E é isso. Tem algum livro que vocês nunca conseguiram terminar de ler ou você parou por algum motivo? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Muito obrigada por assistir, muito obrigada por todos os inscritos, todo mundo que me apoia, indireta ou diretamente. Beijo família, beijo amigos, amigas, amigues. Muito obrigada por tudo. E é isso. Até a próxima. Beijos!